Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Nivaldo Abreu passando aqui para mais um vídeo. E hoje eu queria falar de uma coisa que eu não queria mais falar sobre isso, mas essa semana, sim, foi uma enxurrada de pessoas conversando comigo a respeito da queda da Lei Magnitsky, né? Pedindo a minha opinião. E eu não quis me envolver, mas eu quis fazer esse videozinho, então, para me expressar publicamente e dizer que eu gostei. Calma lá, eu gostei. Muitas pessoas talvez vão me condenar por isso, mas por que que eu gostei? Queridos, eu vi crentes dependendo totalmente dos homens e não mais de Deus, né. Eu vi uma nação dependendo de ações de outras nações e não mais lutando pela sua própria nação. E aí eu comecei a lembrar, queridos, de Gideon, né, e eu até fiz a anotação aqui. Gideon começou o seu exército com 32.000 homens, 32.000 homens, e aí Deus reduz para 10.000. E depois ele baixa isso para 300 homens, para lutar contra 135.000 homens. Isso é possível? Há possibilidade de vitória aqui? Não. Mas o que é que Deus estava dizendo assim? Se vocês ganharem essa peleja com 135.000 homens, vocês vão atribuir isso aos homens. Então, como eu quero mostrar para vocês que a vitória não depende dos homens, mas depende do sobrenatural, ou seja, depende de mim, Deus está dizendo, vocês vão com apenas 300 homens. O improvável vai superar aquilo que seria, né, a nossa visão hoje, o improvável, né, que é vencer essa batalha. Essa batalha, ela não é vencida, eu já falei isso aqui várias vezes, ela não é vencida no mundo carnal, ela é vencida no mundo espiritual, porque essa luta, querido, é espiritual, nós estamos vendo isso todos os dias. Queridos, nós estamos vendo uma batalha espiritual todos os dias, inclusive a própria igreja, dependendo de ação de homens. Ah, porque Donald Trump vai fazer isso, Donald Trump vai... E nós, e Deus? Onde é que está Deus em tudo isso? Quer dizer, se Donald Trump conseguisse com a lei Magnitsky fazer isso, a quem seria atribuído essa vitória? A Deus não, seria o Donald Trump. Seria o Donald Trump. Então está na hora de nós nos voltarmos para a nossa fé, praticar nossa fé, a ação em tudo isso no Brasil. Há promessas para o Brasil, nós já vimos várias profecias a respeito disso. Há promessas para o Brasil, mas essas promessas elas vão se cumprir quando o povo brasileiro, quando a igreja brasileira se posicionar. Entender que a nossa vitória não pode ficar condicionada a coisas humanas, aquilo que é palpável, aquilo que nós estamos vendo, porque não é natural o que nós estamos vivendo. Queridos, há situações que nós estamos vivendo hoje que, acreditem, Deus permitiu. Por que que Deus permitiu? Vocês lembram que recentemente, queridos, nós arrastamos um Cristo na avenida sendo açoitado pelo diabo e a galera na arquibancada aplaudindo aquilo e Deus olhando e dizendo, não, tá tudo bem, tranquilo, eles estão só brincando. Não, queridos, não é assim. Você lembra quando o Senhor levanta Nabucodonosor para levar cativo o povo dele, de Israel, por quê? Porque estavam prevaricando na fé, estavam adorando a deuses, estavam brincando com Deus. Eu sempre disse aqui, não brinque de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus. E não brinque com o diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então, nós fomos levados para um cativeiro, sim. Sim, fomos levados. Nós estamos trabalhando nesse país há muito tempo, coisas horríveis. A gente vê, por exemplo, eu não, eu vou ser honesto com vocês e talvez muitas pessoas vão me criticar. Eu não aceito, por exemplo, que famílias cristãs se sentem diante da televisão para assistir Big Brother Brasil com seus filhos. Aquilo é pornografia, aquilo é uma mensagem de destruição para os lares, para as famílias, mas nós fizemos. Nós fizemos isso e achando, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Queridos, o maior perigo do não tem nada a ver é que quando você precisa dizer que não tem nada a ver, é porque tem tudo a ver. Quando você precisa justificar, é porque tem tudo a ver. Então, quando caiu essa lei Magnitsky, porque inclusive eu estava entrando nessa também, oh, que legal ver a lei Magnitsky, agora a coisa vai mudar. Gente, isso é depender de homens. Isso é depender inteiramente de homens. E não é assim, não é dessa forma. Deus não quer desse jeito. A glória é dele, né? Então, só para você entender aqui, ó, eu fiz aqui algumas anotações. Muitas vezes nós oramos, inclusive eu faço parte disso, né? Nós oramos para Deus mudar a situação. Mas, na verdade, Deus quer mudar primeiro a nossa visão. Por que que Deus quer mudar a nossa visão? Para que a gente possa enxergar aquilo que Ele está mostrando, querendo mostrar para nós. Ele está querendo mostrar e manifestar o seu poder, Ele está querendo manifestar a sua presença e a sua proteção. Lembra quando Eliseu pede a Deus para que abra os olhos do garoto do servo lá, o que é que os olhos espirituais, o que é que aquele garoto vê?
um exército enorme, muito maior do que aquilo que ele estava vendo no seu olhar carnal, porque é exatamente esse o problema, nós continuamos a olhar para as coisas com o olhar carnal. E nós não conseguimos enxergar com o olhar espiritual, porque o olhar espiritual, você precisa ter intimidade com Deus. Quando vocês buscarem essa intimidade com Deus, ou seja, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu vou manifestar o poder sobre essa terra. Queridos, é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso entender. Não é desanimar como muitos, cara. É incrível como as pessoas desanimam com qualquer coisa. Ah, o Trump tirou, estamos perdidos. Não, querido. A última palavra para essa nação é do Senhor. A última palavra vem de... Aliás, diga-se de passagem, eu quero enaltecer aqui o presidente Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, quero deixar bem claro, que muitos me chamam assim. Se eu votei nele, votei. Se eu votaria de novo, votaria sim. Isso não me faz um bolsonarista. Mas eu quero exaltar esse cara pelo seguinte: em momento algum ele esmoreceu. Em momento algum ele disse: "Estamos perdidos", pediu ajuda, não, se o Trump não ajudar, não, ele em momento algum, desde o início, ele está sendo aconselhado a ir para cima e está dizendo: "Eu vou jogar dentro da linha da Constituição", desde o início ele está fazendo isso, e ele está se mantendo assim, ou seja, Deus levou ele para um deserto, Deus botou ele numa fornalha para ser testado e até agora, no meu modo de ver, na minha visão, ele tem sido aprovado. Nós é que nós estamos sendo aprovados, porque nós estamos buscando, queridos, soluções externas, quando a solução é interna. Olha para o nosso hino, olha o que o nosso hino fala, olha o que ele fala de nós mesmos, do nosso poder, da nossa força, da nossa luta, que eu morreria pelo Brasil, mas eu estou pedindo que o outro venha fazer isso por mim. Olha a incoerência de tudo isso. Eu queria aqui conclamar aos cristãos que entendessem uma coisa: a libertação da nossa nação, ela é algo sobrenatural, ela vem quando nós colocarmos o joelho no chão. Você lembra de Pedro lá na prisão, queridos? Hã? Você lembra de Pedro na prisão e a igreja orando, o que é que aconteceu? Os grilhões foram soltos, Pedro foi liberto. Pedro foi liberto. Mas nós estamos não como a menina que veio abrir a porta, mas como o povo que estava lá dentro orando e não acreditando. Eles estavam orando para Pedro ser liberto. Mas quando Pedro chegar lá, nem eles acreditaram. É isso que está acontecendo com nós como igreja do Senhor. Nós precisamos, como povo do Senhor, crer que aquilo que o Brasil precisa é da manifestação do poder do Senhor. O Senhor está pronto para entregar a nós. Ele só está procurando homens de fé nessa nação, homens que tenham fé o suficiente, igreja que esteja pronta a orar e a dizer: nós dependemos do Senhor, volte-se para a ser dependente de Deus e não dependente de homens, de políticos. Queridos, por que nós não temos força? Porque os nossos políticos estão corrompidos. É esse o problema. Ninguém quer perder o seu salário. Você acha que eles vão brigar por você? Não vão. É você que faz a coisa tola de votar por dinheiro, de votar por um poste, por uma carrada de barro, e não pelo caráter de um homem. Então estão todos, a força deles acabou, porque a força deles está nas mãos do Alexandre, que está com processo. Está todo mundo com processo. E será que esses processos são reais ou não? Não interessa, o fato é que estão com processo. Então, depender desses homens que também se corromperam é um engano. Você precisa depender de Deus, da força e do poder de Deus, porque Deus quer manifestar para nós o seu poder, a sua presença e a sua proteção. Que Deus te abençoe, curta esse vídeo e nos ajude a levar para mais pessoas, compartilhando e deixando o seu joinha, ok? Muito obrigado e que Deus te abençoe.